Sejam muito bem-vindos. Um grande abraço para você que é do Rio de Janeiro, que está nos seguindo, nos acompanhando, assim como várias partes do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e no nosso Paraná também. E um abraço grande para você que é de Portugal e para você que é dos Estados Unidos. E o nosso muito obrigada a todos vocês. Vocês já sabem, uma andorinha sozinha não faz verão, mas juntas elas podem mudar até uma estação. E você está convidado a compartilhar com o seu amigo, com um familiar seu, esse vídeo para que nós possamos continuar trazendo o que há de melhor de conteúdo para você. Para brilhantar esse dia, nós estamos aqui com essa mulher incrível, comentarista política, advogada, multifacetada, porque também faz o trabalho de casa, trabalha fora. Ela, linda, maravilhosa, uma beleza exuberante. Doutora Pamela Bussolin, a Sony. Ah, é agora, né? Pamela Bussolin, a Sony. Doutora Bom, Pamela, seja muito bem-vinda a esse bate-papo tão esperado por mim. Saiba que eu tenho uma grande admiração por você como uma mulher, como comentarista política, como advogada, tenho grande admiração por você. E hoje nós temos essa oportunidade aqui de batermos esse papo e de trazer polêmica para o nosso episódio. sempre, né? Bom, primeiro, agradecer demais o teu convite, doutora Renata, né? Eu posso chamar de Renata, porque eu sinto, assim, que é uma amiga e é recíproco. Toda essa admiração, você é eu penso assim, no nosso estado do Paraná, sem dúvida, sul do Brasil, você é um expoente aí, acho que uma das, né, mais competentes advogadas aí previdenciárias, assim, sempre, eu fico muito feliz de ouvir falar bem de você, eu falo, eu conheço a doutora Renata e tal. Então é muito gostoso estar aqui, muito gostoso estar participando desse teu projeto novo, né, e que eu tenho certeza que só vai crescer. Doutora, muito obrigada pelas palavras, pelos elogios. Eu fico assim lisonjeada realmente e saber que uma admiração recíproca de uma pessoa tão bacana como você, tão acessível, tão humilde como você é, dona de uma beleza externa e interna. Obrigada. Doutora, aqui nós vamos falar sim de política, sem censura. Pode? Eu quero muito que você dê a sua opinião. Tá? Principalmente nessa atual conjuntura que nós estamos passando. Nós vamos falar da denúncia do PGR, nós vamos falar dos posicionamentos prós e contra, e nós vamos falar de família, vamos falar de direito também, da sua atuação no direito. Então vai ter um pouquinho de tudo aqui da doutora Pamela Bussolin. Vai ser no mínimo divertido. Vai. Doutora, vamos começar então falando de política. Você é comentarista política já há alguns anos. Como é que foi essa paixão? Como é que você começou a entrar nesse mundo do comentário político, doutora Pamela? Nossa, Renata, é engraçado você perguntar, porque assim, as pessoas, eu acabei ganhando mais notoriedade depois que eu entrei na Jovem Pan, né, como comentarista política, mas eu já produzia conteúdo nas redes sociais há uns 10 anos. Então, e a paixão por política, por que, né, que eu produzia? Até antes de me formar, né, em advocacia. Eu, desde criança, eu gostava de política. Eu até comentei já em outros papos, em outros lugares, assim, que os meus pais iam assistir propaganda política na época de campanha. Eles, às vezes, vou trocar de canal, né? Tá cansativo. E eu criança, eu falava, não, eu quero ver. Que eu gostava de ficar comparando quem fala melhor, quem tem a melhor... Eu ficava comparando, prestando atenção. Então, eu sempre gostei. E a partir daí, depois quando eu ingressei na faculdade de Direito, comecei a entender as leis, o funcionamento da coisa toda, dos 3 poderes, larará, aí eu falei, nossa, acho que eu posso dividir com as pessoas, né? Tanto que eu observei até agora, como que eu tô aprendendo. Aí comecei a produzir conteúdo. Na época nem era tão, como é que eu posso dizer, rebuscado como é hoje, né? Que é Reels, eram textos, eram posts, né? Eram, assim, como é que eu posso dizer? Análises com postagens eu usava de jornais, e daí comentando. Aí eu comecei a produzir dessa forma e o pessoal começou a me conhecer. Depois eu comecei a fazer live, isso tudo antes da rádio. E aí
eu já estava conhecidinha, assim, nas redes. Aí me chamaram para ser coordenadora do movimento, que era bem famoso na época, que era o MBL. Eu fui coordenadora da MBL em Maringá mais de 5 anos. Nossa, que legal. Aí o MBL ele mudou muito, né? Enfim, eu acabei saindo do MBL e disputei a vereança lá em Maringá, primeira vez. Me falaram, não, você tem que ir, mas eu era bem novinha, Sim, primeira vez. E pelo tal. perfil também que você apresenta, né? Eu já comentava bastante e tal. Gente, chegava ao ponto de eu fazer... tinha os debates na TV, eu gostava tanto de comentar, e o pessoal virava, assim, um frisson lá, comentando também o que eles achavam no meu comentário, né? Falei, quer saber, fazer uma live. Aí eu fiz uma live, tela dividida, comentando o debate. Era um barato. Aí o pessoal, não, você tem que sair, porque o pessoal se identifica. E realmente foi muito legal, porque eu fiz um trabalho muito de internet, tive uma votação bacana, assim, para a primeira vez e tudo mais. Depois disso, aí a rádio me chamou para eu participar, acho que foi uma entrevista, até estava o delegado Luiz Alves no dia, e eu participei lá, né, com o meu jeitinho, e o pessoal gostou, os ouvintes, né, gostaram, tal, aí depois eles já me chamaram para eu ficar fixa na bancada lá. Sim. Então, E era a única minha paixão por representante. política começou de criança. Sim, e você também, na Jovem Pan, era a única representante feminina. Não tinha mulher. Até não tinha. Era bancada só de homens, né? Até foi uma das coisas assim que eles queriam muito, né? Encontrar uma mulher ali para estar na bancada. Só que as mulheres, o que acontece? Como a gente tem essa questão muito de ouvir, de acolher as pessoas, não é todo mundo que quer estar todo dia ali, porque ali é debate mesmo, né? E assim, é sem pauta lá, a gente não sabe a pauta. É de surpresa. É o assunto do dia, do momento. É o assunto do dia. Então, quando dá a briga lá, é real. Né? Então, Conta assim, um pouquinho aí não é todo mundo que quer isso todo dia, ainda mais mulheres. Então, eu tinha essa dificuldade, mas graças a Deus eu fui a primeira, assim, a estar ali. Fiquei muito honrada e muito grata à rádio por abrir esse espaço. Depois teve uma moça à noite. Aí hoje tem a Regi, que tá lá. Então, eu fico feliz, assim, de ter aberto essa porta e mostrado que é possível, outras. Sabe? Foi muito bacana. Doutora, você comentou, então, que foi uma paixão ali, junto com os seus pais, que às vezes queria pular ali o canal e tal. Me identifiquei com você, porque eu também sempre gostei muito de direito constitucional. E depois da faculdade, a gente passa a conhecer o processo legislativo. Então, assim, eu tive a honra também de ministrar aulas de direito constitucional e vejo que você domina, e principalmente se falando dos 3 poderes. Nós vamos falar muito disso aqui hoje ainda. Sim. Tá? Mas... eu gosto. Doutora, quando a gente fala em comentarista político ou política, da política, a gente vê muita resistência por parte de muitos, porque muitos confundem a política com a politicagem. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, até comentando, né, dos meus pais aí, esse gancho que você fez, eles gostavam, né, lógico, eles acompanhavam, mas talvez não tão profundamente como gostavam você. Como eu. Mas a minha mãe, por exemplo, meu pai sempre foi assim muito patriota. Sabe aquelas pessoas assim, como que pode? O pessoal viaja pra fora, não conhece nem o Brasil inteiro ainda e tal, porque ele conhecia tudo, sabe? Então, ele era uma pessoa muito apaixonada, assim, pelo país, ele estava sempre ligado, a minha mãe também. E isso que você falou é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de política, não gosto de acompanhar, porque justamente confundem, às vezes, com algumas pessoas que lançam mão da política para se beneficiar e não beneficiar a sociedade, né? Mas a política, minha mãe falava assim, eu lembro disso, eu sempre comento isso, ela fala assim, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ver, porque a política reflete no nosso prato de arroz e feijão, né? E é a realidade. Hoje, ainda mais agora, né? A gente tá vendo, né? A dólar alto, tal, café caro, o pessoal reclama. Então, tudo, uma coisinha tá conectada com a outra. Eu acho, assim, o brasileiro tem evoluído muito nesse sentido. Antes eu via que as pessoas eram muito mais afastadas de política e hoje eles estão muito mais atentos, eles sabem nome de deputados, eles não esquecem que eles votaram como antes, eles sabem quem são os ministros do STF. Então, eu acho que
embora a gente pense assim, nossa, tá tão polarizado, né? Como se diz, tá tão polarizado e tal, mas é bom. Porque isso é um processo de que as pessoas estão tomando cada vez mais consciência e colocando, né, a opinião delas, a visão delas, e eu acho que isso só tende a evoluir na nossa sociedade, no nosso país, se Deus quiser. Isso é muito bom, isso é importante porque é um fundamento da democracia, né? Que todos entendam. Mas a gente sabe que falta ainda bastante, mas eu acredito que os passos eles vão acontecendo com o passar do tempo. E como você disse, nós estamos evoluindo. Você disse da sua participação, né? Você começou na Jovem Pan como mulher, ou seja, você tem uma grande representatividade. Como que você vê o papel da mulher na sociedade atual, na política atual? Bom, vamos separar, porque lá vai polêmica. Adoro. O papel da mulher na sociedade é fundamental e é muito proeminente, né? Tanto é que se a gente olhar para a questão política, acho que, salvo engano, 53% do nosso eleitorado é feminino, né? São mulheres votando. Então, a maioria é mulher. E a gente sabe, né? Por exemplo, estamos aqui. Você é uma líder, né, na tua área. Nós temos N mulheres que são ou líderes dentro de casa, ou líderes na sua empresa. E isso é muito bonito, mas eu sinto que ainda no campo político falta muito. Falta muito. E eu acho que as pessoas têm floreado muito. No seguinte sentido, lá em Maringá, vou dar o exemplo, né, de onde eu vim. Sim. Nós tínhamos uma Câmara de Vereadores com 15 vereadores. Tinha só 2 mulheres. Teve gestão de nem ter mulher. Tínhamos 2 mulheres. Aí eles fizeram a proposta de aumentar para 23. Passou. E uma das justificativas é assim, a gente precisa de mais representatividade, vamos subir para 23, 15 para Maringá é pouco, pipipi, popopó. Vai aumentar a representatividade feminina. Acabou as eleições agora, aí todo mundo, ai, que legal, 4. Desculpa, eu acho assim uma M. 4 de 23? Ou seja, pelo percentual que aumentou, não aumentou nada. Não aumentou praticamente nada. Aí as pessoas ficam, nossa, maravilha, uhul, tá dando tudo certo. Ai, que a cota partidária, que maravilha. Não é uma maravilha, sabe, assim? E 4, pra mim, é pouco. No eleitorado que é 53% feminino, tipo, se fosse ver, a gente tinha que ter pelo menos metade de mulher ali. Então, assim, eu já sou assim. Eu não fico assim, ai, que bom, que lindo. Nossa, 4 subiu de 2 para 4. E eu não consigo ser assim. Eu falo assim, gente, subiu, legal, mas pífio? Sim. Ruim, capenga, né? Tem que falar. A gente tem que evoluir muito nessa parte ainda como mulheres, no sentido de votar em mulheres. E as mulheres eleitas, aí que tá. Trabalhar mais pelas mulheres. Porque não adianta também entrar lá e ela não trabalhar por pautas femininas, não representar. Por exemplo. Lá em Maringá tem uma vereadora, Ana Lúcia, não tem problema de falar, Ana Lúcia. Vou dar 2 exemplos, essas 2 que já tinham lá. A Ana Lúcia era uma mulher que estava ali, mas ela estava mais preocupada com a população de rua, onde que eles iam dormir, o pessoal do LGBT, tudo bem, tem que lutar por eles, mas o que ela colocava para a mulher? Eu acho assim, violência doméstica. Violência doméstica a gente já tem uma ampla atuação do governo federal, governo estadual, através da polícia. O que a vereança pode fazer? Como que está o atendimento à gestante no município? Ninguém quer saber. Como que está o atendimento das mulheres no Outubro Rosa? O Outubro Rosa é lindo, faz aquela campanha, mas não tem um mutirão de exame. E a vereadora não coloca isso. A violência urbana. A violência urbana é lógico, se um ladrão, um assaltante está vendo você e um homem, de quem que ele vai bater a bolsa? Da mulher. A maior vítima de furtos, assaltos e até abuso na rua, a gente vê direto, são as mulheres. E assim, são mulheres que se elegem, mas não colocam pautas femininas para lutar. A Cris Lauer, que é outra vereadora lá, ela faz muito trabalho de oposição à prefeitura, mas ela também não põe essas pautas, por exemplo, que eu falei. Então, eu acho que a gente precisa ver o que a gente está errando também,
né? Ah, peraí, eu me elegi, eu tô lutando por pautas femininas ou tô me comportando como mais um homem se comportaria lá? Por que a mulher vai votar em mim se depois eu não vou colocar pautas dela lá? Então tem tudo isso, o tal do mostrar serviço, eu acho que falta. Então, no papel político, acho que tem todos esses ajustes para fazer, sabe? Tanto de quem vota, como da mulher depois de eleita que tá lá, fazer essas reflexões para a gente melhorar esses números. Exatamente. Você tem contato com essas vereadoras? Elas já chegaram a ouvir a sua opinião? Já chegaram a sentar para debater algum essas pautas que você disse e eu reputo muito importantes? Essas duas não gostam muito de mim, não. Porque eu sou muito sincera, doutora. Eu já defendi, por exemplo, a Cris Dauer, ela fazia esse trabalho de oposição, de fiscalização da prefeitura por N vezes. Eu falei, nossa, legal, acertou. Nanana. Quando você fala que a pessoa acertou, que a pessoa mandou bem, ela nem te viu, né? Uhum. Agora, critica uma vez pra você ver. Teve um imbróglio lá em Maringá de comidas doadas e tal. Ela foi lá, acabou pisando na bola, fez uma denúncia sem pé nem cabeça de um restaurante que estava ajudando, enfim. E eu falei, olha, não foi legal, tinha que ter checado antes. Aí ela foi na tribuna, porque aquela lá, desse jeito, na rádio, que não sei o que, não sei o que. Sabe assim? Então, é infantil, né? Mas é desse jeito. E a Ana Lúcia, eu tenho, assim, muita discordância, né, do posicionamento político dela, mas não como pessoa é pessoa. Mas ela faz umas postagens, assim, também já me criticou algumas vezes, mas eu também já critiquei ela, e tá tudo bem, né, da democracia, mas, assim, eu não tenho, como você falou, relacionamento com elas, não. Poderia, por mim, tudo bem, né? Porque eu tô acostumada com debate, me rebata, né? Fala o que você não concorda. Mas não tem muito. No cenário pode ser municipal, na nossa, ou regional, estadual ou federal. Tem alguma mulher na política que você tem admiração? Nossa, várias. Assim, no âmbito federal, eu acho que a gente já evoluiu bastante. Eu gosto do trabalho das deputadas. A Damares, senadora, como eu conheço um pouco dessa questão de direitos humanos e sei do trabalho dela, que ela já fez até com os indígenas, tudo, é uma pessoa que eu já admirava e ela faz um trabalho muito bonito. Tem também uma deputada de Brasília que é muito competente, que eu gosto de acompanhar. A Carla Zambelli é muito aguerrida, gosto do posicionamento dela. A Bia Kicis, que está na Constituição e Justiça, né, na comissão. Tem várias pessoas assim que eu admiro. A nível de Paraná, eu gosto da Cida, né, que foi a nossa primeira governadora. Eu sinto, assim, dela não estar ocupando um cargo agora. Eu acho que ela é muito competente, ela já trouxe muita coisa para nossa região. Acho que a Cida ela tá, se não me engano, ela tá em Curitiba cuidando de um espaço cultural e ela é cultural italiano, né, dos imigrantes italianos, e acho que ela tá também na Itaipu, de conselheira, salvo engano. Até ano passado ela tava. Mas eu acho que a gente ganha muito, assim, quando ela tá como deputada ocupando e tudo mesmo mais. Um cargo político, né? Mas me parece que ela tá mais passando isso pra filha isso, agora, o que você acha da Maria Vitória? Olha, a Maria Vitória, ela tem uns projetos interessantes, né? Mas eu penso que a Maria Vitória, ela tinha que focar um pouquinho mais na nossa região. Me parece que ela esqueceu um pouco da nossa região, né? Depois de eleita, das primeiras vezes, até o pessoal de Maringá, ali da região, ficou meio chateada com ela, porque eles estavam fazendo uma rota, não sei se você ficou sabendo disso. Estavam traçando uma rota das cervejarias, porque tem muita cervejaria famosa aqui na nossa região, né, artesanal. Então, assim como tem no Rio Grande do Sul, que tem a rota do vinho e tal, eles estavam bolando essa rota das cervejarias no interior do Paraná. E ela votou contra, lá em Curitiba. E eles ficaram muito chateados. E, assim, até eu fiquei... Com razão, né? Ela tá mal assessorada, no mínimo, né? Porque ela tem muito voto ali por causa do pai e da mãe, né? Do Ricardo e da Cida. Sim.
E muita gente votou nela e faltou, talvez, ela se inteirar do projeto e tudo mais, desprestigiar, né, de onde ela veio, que ela é nascida em Maringá, ela tinha negócios ali. Então, achei que foi meio um tiro no pé. Mas agora, o que eu sinto, que ela canalizou muito para Curitiba, né? Ela foi candidata, acho que a prefeita, vice-prefeita. Então, ela tá bem focadona lá. Se eu fosse ela, eu abriria mais o olhar para o interior do Paraná, de onde ela vem. A família tem muita influência. Mas, do mais, os projetos dela, ela tem vários projetos interessantes. Tá. Doutora Pamela, trazendo um pouquinho mais para nossa atualidade, bom, não para de passar nos meios de comunicação, seja na internet, sobre essa denúncia apresentada pela PGR. Você tem conhecimento do que... Eu quero saber a sua opinião disso, desse contexto, do que pode causar para ali os denunciados, né? E você fica muito à vontade para falar a favor, contra. Olha, eu penso o seguinte, tudo deve ser investigado, correto. Mas esse procedimento, eu penso que está muito, mas muito politizado. O que não deveria existir no judiciário, né? Como o Estadão colocou, a Folha de São Paulo, só o fato da gente ter que ficar pedindo para esse procedimento todo, esse processo, não ter cunho político, já é muito preocupante, porque juízes, né, um procurador, um promotor, ele não deveria ter viés político, né? Então, por exemplo, essa denúncia da PGR, eu fiquei muito preocupada quando eu comecei a ler, e você vê ali, os denunciados supostamente, coloca tudo na suposição, muita coisa. E o Estado, para ele processar alguém criminalmente, não é nossa área, né, doutora? Mas assim, para ele processar alguém criminalmente, ele tem que provar que a pessoa fez. Tem embasamento, no mínimo. Né? Ele tem que provar. Então, foi assim, o fulano fez. Não, talvez o fulano teria. Não. Então, já é preocupante a qualidade do próprio relatório. Me preocupa. Me preocupa também essas reuniões, né, que são feitas. Porque na época da Lava Jato, né, vamos supor, por que a Lava Jato foi tão julgada depois e falaram de coisas erradas? Porque o Sérgio Moro teria um contato com Deltan Dallagnol, que era o promotor. Então, juiz e promotor, talvez eles conversavam ali, né? Porque eles trocavam WhatsApp. Na vida real de advocacia, a gente sabe que isso é muito normal, que às vezes o doutor fala assim, você vai me mandar aquele processo hoje? Que às vezes eu tenho que arrumar a pauta aqui da audiência, né? Eu já fui assessora, né? Então... esse tipo de conversa é muito normal, não quer dizer que eles estão combinando algo, mas talvez eles estão ajustando ali, né, a forma de conduzir a vara, né? Então, só essas conversas de WhatsApp ali já deu maior que procó. E agora a gente vê assim, Barroso vai fazer um jantar pro procurador e o pessoal do Ministério Público e os ministros e o Lula e tal. Jantar em casa, antes de apresentar a denúncia, ainda sai assim a notícia. Porque o governo está esperando essa denúncia para dar uma aliviada, porque o pessoal está criticando por causa da inflação. Ou seja, se a conversa de WhatsApp era preocupante, agora fazer jantar para todo mundo, se reunir, discutir, como que a gente vai fazer? Então, porque daí vai entrar o carnaval, vai pegar esse... Gente... Então, a gente está vendo dois pesos e duas medidas no país muito preocupante. Isso me preocupa muito. Então, tanto o conteúdo do relatório fica assim, supostamente, teriam, poderiam, já não é a cara sempre na dúvida, né? Sempre causando uma dúvida. Na condicionante de alguma coisa. E para fechar, agora, acho que foi ontem, né? Saiu a delação do Mauro Cid, né? Os vídeos. Sim. E assim, eu tenho 10 anos de advocacia, mas eu também estagiei com 2 juízes antes de me formar, eu era auxiliar ali de audiência, então eu tenho aí uns 12, 13 anos de audiência. Sim. Eu nunca vi um juiz se comportar igual o ministro Alexandre fez com o Mauro Cid. Tipo, olha, você sabe, né, que tem aqui um pedido de prisão para o seu pai, para sua filha...
Que é isso? Tipo assim, ou você fala o que eu quero, ou a chapa vai esquentar pra sua família. Eu achei coação ali muito evidente. Saiu bem no portal Metrópolis, assim, eles fizeram o corte certinho ali do momento. E eu achei muito preocupante, porque eu nunca vi um magistrado se comportar daquele jeito numa audiência. Nunca vi. Mas ele, né, é totalmente, vamos falar que o jurídico é sui generis, né? Sui Na generis. atuação da questão de ser juiz, a imparcialidade, realmente fica para depois, né, quando o assunto é ele. Os rumos que essa denúncia pode causar te assusta? Me assusta. Porque se fosse pela lei, como eu estava falando, só de colocar na condicionante o Estado não provar de fato, né, que há um problema ali, apresentar provas do crime, já seria preocupante. Então já deveria ser, como é que eu posso dizer? Não deveria nem ser recebida a denúncia, né? Pelo magistrado, conforme aquele relatório. Mas, como está politizado, é aceito, vai para frente. Eu acho que a gente vai ter eleição ano que vem, né? Dependendo do interesse, eu penso sim que podem ser presos. Eu me preocupo com a segurança dentro da cadeia, com essas pessoas. A gente sabe que, por exemplo, o Bolsonaro já sofreu atentado. Sim. Porque realmente no Brasil a gente está vendo esse 2 pesos, 2 medidas. Até com pessoas mais simples, né? Igual aquela moça, não sei se você viu, aquela do 8 de janeiro. Que ela com batom, foi lá e colocou, perdeu o mané, escreveu de batom na estátua, lá naquela estátua, a Têmis, que aquela Têmis pra mim é tão feinha, né? Tadinha da Têmis, uma Têmis cabeçuda. Acho que a Têmis deve olhar e falar assim, oh, meu Deus. Podia ter feito Ganhou um negócio batom. mais Michelangelo pra mim, né? Mas não, aquela estátua feinha lá. Tá. Ela colocou de batom lá, perdeu o mané, tal, ela tá lá presa até agora. Negócio que saiu com água e sabão. Ela tem 3 filhos, ela não... Nós, como advogados, sabemos, ela tem 3 filhos, ela tem residência fixa, ela tem trabalho fixo. Como que uma pessoa, por uma coisa tão simples, está presa ainda? E tem traficante, rainha do tráfico, a Adriana Anselmo, mesmo a esposa do aquele governador do Rio de Janeiro, peraí... O Sérgio Cabral, que tá solto. Sérgio Cabral. Agora, roubaram milhões. Ela ficou, acho que uns 30 dias lá presa e liberaram ela, porque ela tinha que ficar com os filhos, botaram a tornozeleira. 2 pesos, 2 medidas. E a moça tá lá. Então, assim, eu acho, sim, que dependendo do interesse político da corte, eles podem ser presos, eles podem ficar muito tempo. Tá. Mas é preocupante. Doutora, do ponto de vista, sobre né? a questão da suposta, né? Vamos trazer como eles vamos trazem trazer na o denúncia. Supostamente, o planejamento do assassinato de 3 figuras públicas, incluindo o atual presidente, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, e incluindo também Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado na época, no ano passado. E porque dali está tirando muita coisa do Mauro Cid, né? Das declarações feitas por ele. Das supostas declarações feitas por ele. Porque não dá nem para a gente saber se é por coação que ele está falando, é por medo que ele está falando, ou realmente aconteceu. Então, eu estava vendo esses vídeos dele, aí colocam lá um momento de uma fala da filha, ele começa a chorar. É difícil, né? A gente falar assim, será que é verdade? Ou ele tá falando essas coisas para justamente proteger a família, se proteger, né? É muito complicado. Agora, vendo as denúncias em si, esse negócio de que desprezo, de que ia matar e tal, é complicado, né, doutora? Porque, assim, uma coisa é uma tentativa de assassinato. Outra coisa é um planejamento, né? A gente sabe que a lei não pune o planejamento. Você pode planejar de assaltar um banco. Se você nunca executar nada para fazer, é só um planejamento. É tipo a Casa de Papel, né? Então, assim, eu posso falar assim, nossa, eu tenho raiva do fulano, não tá de motor. Mas você nunca, né? Não é uma coisa que você, não de saiu fato, ali foi lá e fez. Do caminho do iter criminis, do passo a passo criminal, não saiu ali da mentalidade, da cabeça da pessoa. Então, eu acho que essa linha tênue aí é que tá confundindo muito nesse processo, né? O que é vontade,
o que é? Daria pra gente, a vontade, daria pra gente fazer assim, assim, assim. Mas, assim, aquela coisa que não... eles não foram porque perdeu o táxi? Que história é essa, sabe? Assim, por isso que eu digo, carece de provas de que realmente houve um ânimos ali, né? De tudo isso. Se fosse, como eu falei, pela nossa legislação, eu acho que tinha que parar por aí, né? Mas, devido à politicagem, que é isso que você até falou no começo, são pessoas se usando do poder ali para se beneficiar, aí a coisa pode tomar outro caminho. Fala um pouquinho de Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu já te vi você falando algumas vezes, gosto das suas ponderações. Sim, eu gosto muito dele. As pessoas falam assim, ela é bolsonarista, não sei o quê. Mas não é porque eu gosto dele que eu deixo de ver pontos que ele errou, por exemplo, né? Então, eu acho assim, o que me deixa triste hoje, né? Eu percebo que ele tinha muito boa intenção, né? Cortar gasto, diminuir imposto, maravilha. Só que é preciso entender que o brasileiro não tem ainda essa cultura de entender que, às vezes, um corte de gastos é pro bem dele. Então, entra-se numa guerra cultural. E quando você entra nessa guerra cultural, você entra numa guerra cultural contra a mídia, atrizes, atores, músicos, enfim. Tem tudo isso. Com quem tem o poder de estar na mídia. Exato. Então, assim, eu esperava que ele vendo o comportamento agora dessa atual gestão, porque eles investem horrores em propaganda, em emissoras, tal. Tanto é que, às vezes, eles erram muito e nem é comentado na mídia. Por quê? Você vai comentar, você vai falar mal do teu cliente? Eu esperava que o Bolsonaro entendesse essa lógica como político. É pro futuro, né? Porque não dá para você cortar o cordão umbilical dessa maneira. Infelizmente, a gente tem no Brasil hoje, a maioria das emissoras vivem de verba pública, né? Basta você olhar, você tá hoje em dia, né, no mandato dele foi muito cortado isso e dá para entender o porquê da rusga da imprensa com ele. Mas, por exemplo, qualquer um pode fazer esse teste. Você tá assistindo TV, conta quantos minutos tem de propaganda do governo federal dentro da propaganda geral. Se tem lá 6 minutos, 3 minutos é de propaganda do governo federal. Ou é do MEC, ou é do Ministério da Saúde, né? Então, assim, ele vira cliente. A partir do momento que ele vira cliente, ele vira benquisto. E não dá pra cortar esse cordão umbilical assim e deixar essas emissoras nessa situação de escassez, né? Ainda mais agora que é streaming, o pessoal assiste o que quer, tá mais difícil ainda. E achar que, mesmo assim, eles vão ser imparciais. Que isso não existe. Né? Essa imparcialidade, ainda mais na imprensa, ela não existe. Isso eu posso falar de quem tá de dentro. Não é verdade? Então, assim, eu gostaria muito que ele tivesse esse olhar. Mas já me disseram que ele é um pouquinho teimoso, ele não escuta muito. Né? Mas ele é um cara de boa intenção. Eu acho que é uma pessoa honesta, sim. Né? Senão ele nem seria tão perseguido pelo pessoal da Maracutá e tal. Só esses embates aí você já vê que tem alguma coisa, né? Pelo senso crítico. Mas de verdade, eu esperaria dele essa evolução nesse olhar todo. Como que foi a pandemia? Porque eu acho assim, ele tinha que falar menos, sabe? Talvez não tão bem assessorado. Ou Isso, talvez não. ele mesmo... Muito mal assessorado. Coitado. Muito mal assessorado. Eu costumo falar assim, eu gosto do velhinho, né? Do Bolsonaro. Os filhos eu já não gosto muito. Uhum. Eu já acho eles esquisitos. Parece que aparece mais com o pai e tal. Aí tem um pessoal que cola nele, que quer muito se aproveitar da figura... surfar na onda, depois não ter compromisso nenhum com aquelas pautas morais. Pegarem uma carona. Isso, a gente viu isso, né? Foi de Alexandre Frota, Joyce Hasselman, uma galera, assim, que surfou nessa onda. O João Dória, meu Deus do céu, o João Dória foi um caso, assim, né? Porque como é que é? Bolsodória e tal, e depois ele simplesmente virou as costas. Cresceu e apunhalou, né? Porque ele lançava a mão de coisas do governo e falava que era ele. Aí já começa aquelas usas, então, coitado do Bolsonaro, mal assessorado.
Muito mal assessorado. Tinha que Ah. melhorar isso aí. Se ele tivesse elegível para o futuro, eu, sinceramente, eu ia observar muito bem se ele tá com as mesmas pessoas ou se ele realmente deu essa evoluída que eu tô te falando e uma boa peneirada ali no entorno dele. Né? Que foi o que o Trump fez. E conseguiu voltar magistralmente, né? Porque foi assim, massacre de votos, né, o Trump. Mas, inclusive, no discurso de posse dele, eu assisti tudo, né? Horas, gente. Horas de... A doida da... No discurso de posse dele, ele falou, eu aprendi. Eu entendi como que eu tenho que agir. E daqui pra frente vai ser diferente. Então, quer dizer, ele se afastou e ele observou. E para isso você tem que estar muito aberto, né? Olhos e ouvidos. Então, eu observaria muito no Bolsonaro isso, porque não adianta ele entrar lá de novo e ele não ter os apoios necessários ou ficar numa eterna guerra com o judiciário, com a imprensa. Não consegue trabalhar, sabe? Tá, doutora, então, eu gosto dele, mas sim, tem isso. Nós falamos do Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar do lado oposto também. O que você falaria para ele, para o presidente atual, Lula? Pro Lula? O Lula é o seguinte, as pessoas acham que eu odeio o Lula. Veja bem, não é isso. O que me deixa triste no Lula é que, assim, ele teve a oportunidade de fazer algo tão extraordinário, porque a gente vinha de um histórico no Brasil de, assim, aristocratas, né, governando. Que era o Fernando Henrique, um cara, né, PhD, rarará, alta sociedade. O Collor, a mesma coisa, aquele coronelismo. E o brasileiro deu uma chance para ele, votou num metalúrgico, num cara lá do chão de fábrica. O que eu esperava dele? Que ele lutasse pelos pobres de verdade. Quando eu comecei a ver que, vamos supor, o Bolsa Família não era para a pessoa entrar e sair e ir para uma instância menor, mas era para ela ficar ali, naquela bolsinha, eu falei, vixe, não tá legal. E daí depois veio, né, mensalão, aí veio petrolão, e hoje, eu acho que nesse terceiro mandato dele tá muito claro isso. Eles pensam muito neles ali como partido, muito neles ali os amigos do reino, né? Por exemplo, os grandes empresários, mas o povo fica para depois, fica só no discurso. É igual essa questão do preço do ovo. Né? Eu tava vendo, por que o ovo subiu? Aí tem a Globo, por exemplo, o Globo coloca o calor, nossa, a galinha tá estressada e o calor. Aí você vê lá em 2023, eles falaram que o calor tava diminuindo o preço do ovo, porque o pessoal não conseguia estocar o ovo quente e tinha que vender o ovo. Aí agora o calor tá... Sabe? Ou em 23 o calor fazia o ovo baixar de preço, ou em 25 faz subir. Qual que das duas, Globo? Sabe assim? Torcida. Então, assim, só para exemplificar, eu já concluo essa questão dos campeões nacionais. Né? A JBS entrou no mercado de produção de ovos agora. Fizeram uma grande compra acho que é da maior produtora de ovos da América Latina. O que acontece? Os nossos pequenos produtores vão ter dificuldade de competir com a JBS, igual o pessoal dos pequenos abatedouros tem de competir com eles na carne. E aí o governo me solta, já tá alto o preço do ovo, vai piorar, porque em março todo mundo vai ter que colocar no ovinho lá, não sei se vocês viram isso. Não. Vai ter que, imprimir em cada ovo, sabe aquela data de validade e tal? Vai ter que imprimir ali no próprio ovo, não na caixa. Entendi, meu Deus. Fazer essa marcação. Não sei se é a laser, não sei como é que é, gente. Mas vai ter que ter esse código, registro. esse registro em cada ovinho. E quem que tem estrutura para fazer isso? A empresa que a JBS comprou, que é a maior produtora da América Latina, tem estrutura. Agora, o pequenininho, o pessoal aqui do Cruzeiro, eles vão ter que comprar maquinário para fazer isso, contratar mais gente, talvez, para estar fazendo essa gestão. E vai encarecer o preço, que já não está barato. Então, assim, primeiro eu beneficio o meu colega para ele derrubar a concorrência dele. Depois a gente vê se o povo vai sofrer para comprar ovo. É isso que eu não gosto no Lula. O discurso dele é a prática é outra, sabe?
Então, na verdade, ele me decepcionou, porque eu gostava dele. Meu pai e minha mãe votou nele primeira vez, 2003, né? Eu não votava ainda, mas hoje eu já era essa pessoa da observância, como eu falei. E eu me lembro muito bem que eles votaram, tal, e todo mundo muito esperançoso de um Brasil diferente, tal, mas eu acho que ele ficou só no discurso mesmo. Tá aí, são os comentários, as opiniões dela. Que não é quase polêmica, mas é muito interessante ouvir você falando, porque você fala com conhecimento de causa, fala com concretude, e isso é muito importante. Uma foto sua no Instagram que ela é muito importante para você, você já mencionou ele, já falou dele aí algumas vezes. Ai, meu Deus. Solta lá. Ai. Tá? Não é para você chorar, se você não quiser, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Essa foto, o que ela significa para você? Ai, gente. É o meu paizinho, né? Essa é uma... Eu tenho muitas fotos com ele, assim, mas essa é uma... que representa tudo, assim, que ele sempre foi. E o carinho. Cuidado, carinho. A gente sempre foi muito, assim, grudadinho, muito próximo. Eu acho que é engraçado, eu vejo os adolescentes hoje, né? Às vezes os pais falam assim, adolescente fica meio longe do pai e da mãe e tal. E eu nunca fui assim. Até na adolescência eu era bem... Eu acho que até tinha hora que eu sufocava um pouco eles, porque meu pai e minha mãe é, assim, meus melhores amigos, né? Tudo eu conto pra eles, tudo. Acho que por vezes deve ter sido até difícil, né? Ouvir, assim, como se amigo fosse... né, pra estar por dentro, né, da minha vida, assim. Mas é isso, meu pai, meu Deus, foi um pai maravilhoso. Deus abençoe que o Thiago Assone seja um pai tão show, assim, pro nosso filhinho, quando a gente, né, Deus abençoar uma criança. Sim, com certeza. Você tem outros irmãos? Como que é formada a sua família? Sou eu e o Thiaguinho, né? Eu tenho um irmão mais novo. E... Também Thiaguinho? Thiago. Meu irmão é Thiago também. Entendi. E eu casei com o Thiago, você vê? E é engraçado, porque o nome do meu irmão eu que escolhi também. Eu falava assim pro meu pai e pra minha mãe. Falava, pai, mãe, eu quero um irmãozinho. Eu falava que tinha que ser irmãozinho. Você já escolheu. Aí minha mãe, sexo. meu Deus, ela quer um irmãozinho. E tem que ser menino. Aí daqui a pouco eu comecei, eu quero um irmãozinho que chame Thiago. Eu ficava, né? Porque eu já tinha uns 6 anos, uns 5 anos. Aí eles morriam de rir e ficava torcendo, né? Que se eles conseguissem, que, oh meu Deus, que mandasse menino, porque a chatinha queria, né? Menino. E veio, graças a Deus. Aí meu pai e minha mãe, não, vai chamar Thiago, porque a Pamela já profetizou pra Deus e o mundo que é o irmãozinho. Sim. Mas me emociona, né? Porque acho que é bom falar, né? No pod. Eu perdi meu pai muito novo, aos 59 anos. Muito novo mesmo. Né? Ele não chegou no 60, meu pai. É extremamente saudável, tudo. Não tinha uma gripe. Mas é aquele tal negócio. Vai pescar? Cuidado. O rio é traiçoeiro, né? E foi um acidente mesmo. Sério? Foi um acidente. Se você sentia vontade para falar, como foi esse acidente? Eu falo, é bom para as pessoas, né, tomar cuidado. Na verdade, assim, eles fizeram churrasquinho, ficaram tomando cervejinha e tudo mais, então a pessoa já fica mais descuidada, né? E daí os meus tios foram pescar, ele não quis, ficou na beira do rio, que eles, né, churrasqueando. Ele, vou ficar, não tô me sentindo muito bem. E o meu pai tinha um trailer. E os trailers, para jogar água ali no banheiro e tal, tem aquelas bombas, eles chamam bem assim, bomba nauge, né? Fica na água e faz a ligação pro trailer. Ele, você vê, já tinha churrasqueado, já tinha bebido. Falou assim, eu vou lá mexer na bomba nauge, porque acho que ela não tá funcionando. Se descuidou, ele entrou um tanto assim, só o pé no rio, e foi mexer na bomba, mas ela deu um choque, e em virtude da água ali e tudo, foi tão forte, foi coisa de segundo, e ele faleceu assim. Meu Deus, um acidente horrível. Assim. E foi muito
chocante. Vocês estavam no porque, mesmo local que ele? graças a Deus, não. Ele chamou muita gente pra ir. E depois até um profissional falou pra mim, graças a Deus que vocês não estavam, porque vamos supor, se você vê o teu pai tomando choque, você corre pra tirar ele. Talvez você não ia ter inteligência de desligar o negócio. Uhum. Você vai puxar a pessoa e nisso entra a corrente. E vai levando todo mundo. Porque é no poste. O negócio, a energia é muito forte. Então, mas Deus é maravilhoso, assim, porque teve várias coisas, assim... Deus preparou para que... Eu acho que era o momento dele, porque ele estava muito feliz. Era a coisa que ele mais amava fazer. Então, ele partiu dessa forma, né? Fazendo o que ele amava, com as pessoas que ele gostava de estar lá e tudo mais. Que era ali em Santo Antônio, ali no Ronaldo. Não sei se vocês conhecem, ali aqui pertinho. Então, ele sempre estava por ali. E teve, assim... essa partida que para ele foi sem sofrimento, mas pra gente foi... Hoje em dia eu lido muito bem, assim, porque eu... Quanto tempo faz? Foi em 2018. 2018. Já faz um tempinho. Mas é como se fosse ontem, né? Mas Deus falou comigo muito seriamente, assim, sobre isso várias vezes. De que era a forma que ele estava levando meu pai sem ele sofrer da forma que ele merecia. Meu pai era tão ativo, meu pai esquiava e tal. Aí eu tinha medo, sabe? Eu ficava assim, nossa, imagina meu pai ficar doentinho, acamado, alguma coisa. Acho que ele não aguenta, porque ele é tão ativo. Ai, Senhor, não permita uma coisa dessa acontecer. Eu sempre pensava isso, engraçado, né? E Deus tocou de me mostrar isso. Tipo assim... Você lembra daquele teu pensamento? É real. Então, antes que algo de ruim acontecesse, que meu pai tinha representação no Pará, no Maranhão. Ele andava muito de caminhonete. Poderia ter acontecido um acidente na estrada, por exemplo. Né? E não, foi dessa forma. Mas, assim, pra ele, né? Ele nem viu. Mas pra nós, sim, foi sofrido. Porque é totalmente inesperado, né? Que ele... esteja descansando no melhor lugar, que é nos braços do pai. Sim, não, com certeza. Tem outra foto aí, produção? Ai, meu Deus. A primeira... Ai, que delícia! Fala sobre esse momento lindo. Ai, o nosso casamento foi recente, né? Foi em novembro. E aí tá as minhas primas, a Lô e a Lari, de Curitiba, e a minha tia Rose. Nossa, eu amo muito eles, assim. E eles vieram numa alegria pra cá. E, assim, nosso casamento foi muito preparado por Deus também. A minha sogra, né, que, meu Deus do céu, uma maestra de festa, né? Sim. Porque, gente, eu tava fazendo campanha em Maringá, não vou mentir pra vocês. A gente, assim, fez esse casamento acho que em 4 meses. E como foi aqui, e eu tava em Maringá, não tinha muito como eu tá por dentro e tal. Então, eu confiei total nela, que eu sei que ela tem bom gosto, que ela... Né? Mas foi a decoração mesmo. Eu falei, eu quero essa cor e assim, assim, assim. O resto, tudo, glória a Deus, aquele anjinho de luz que a Vera Sônia, que é a minha sogra, fez. E as coisas foram acontecendo, assim. Foi um barato. Vestido, tudo. Você simplesmente está foi uma linda. Comédia. Você estava linda. Ai, gente, se eu contar pra vocês... foi muito engraçado. Quando eu comecei a procurar vestido, aí o pessoal lá em Maringá falava assim... é ano que vem? Tal, eu não. É em novembro. E, tipo assim, eu tava em outubro vendo. Ai, Pâmela. Sabe, assim? Aí a Jo Duarte, né? Uma querida, que fez esse vestido maravilhoso. Ela, não sei, ela teve a visão que eu tinha. E ela comprou a ideia. Eu quero fazer esse vestido, eu quero fazer esse vestido. Você vê, Deus vai preparando, né? Que eu falei, gente, não vou conseguir vestido pra casar, né? Porque todo mundo, um ano, antes de um ano, que não sei o quê. Não tem agenda, e nananã. E acabou que deu tudo certo, né? Graças a Deus. E essa cor verde foi um pedido seu? As minhas madrinhas foram de verde. Mas assim, eu sou tão zen, gente, eu não ia nem cobrar cor.
Aí elas, não, fala uma cor pra ficar mais fácil pra gente já dar uma peneirada, né? Eu falei, então tons de verde. Não vou ficar escolhendo verde bandeira. Aí tem que estar todo mundo de verde. Não, eu falei, tons de verde, que eu acho bonito essa nuance, né, dos tons. E ficou muito legal. Então a minha tia, que era minha madrinha, e as minhas primas vieram na vibe do verde também. Ficou muito 10. Ficou muito lindo. E as fotos ficaram lindas. Eu tenho que escolher ainda as É uma dificuldade, né? Ai, pelo é uma amor dificuldade. De Deus, porque não é fácil. São muitas. Eu gostei de 300, eu tenho que escolher 120. Aí, meu Deus, né? Vai ter que fazer a peneira da peneira. A peneira da peneira. Tá, doutora Pamela, vamos deixar essa foto aí e vamos conversar um pouquinho. Sim. Porque você já é formada há 10 anos, eu sei que você tem uma experiência incrível em direito de família. Você elegeria um caso concreto para falar para nós, seja de divórcio litigioso, consensual, ou mesmo uma representação em ação de alimentos, algo que você fala, não, esse caso aqui mexeu comigo, esse caso me chocou, esse caso... Tem uns 3, assim, que eu vivi em minha memória quando você fala. Pode falar. Foram difíceis. Assim, são tristes, né? Um foi de abuso dentro da própria família, foi bem pesado. Porque desde a vara da infância, eu fui estagiária na vara da infância. Na época do Dr. René ou não? Eu entrei logo depois do Dr. René. Aí eu trabalhei com o Dr. Cândido e com o Robespierre, que é o juiz substituto, que é um querido também, os dois. O Cândido, assim, é do nosso convívio familiar, casado com a Cleodete, você deve conhecer a Cleodete, esposa dele. Quando eu não sei como é que tá agora, mas quando eu fui estagiária do Dr. Cândido, ele era chefe do fórum, o diretor do fórum. Então, nossa, eu peguei muita experiência ali e até por isso que eu comecei a me interessar mais por família. Mas desses 3 casos que você me pediu, esse do abuso mexeu bastante comigo, porque desde a infância que eu não pegava coisas tão pesadas, né? E aí foi complicado, aí teve um outro de alienação parental bem difícil, mas acho que, assim, até o mais complicado... Não vai dar problema que eu não vou falar nomes e nem a cidade. Sim. Que não é de Maringá, esse caso que eu peguei em outro lugar. Foi um divórcio. E assim, a esposa, ela sofria agressões, né? Físicas e psicológicas do marido. O problema é que esse marido era policial civil. E aí, que ele não era um policial civil honesto. Só complica a história. Então, assim, ela tentava sair daquela relação, porque os filhos já estavam grandes, ela suportou, como muitas, né? Até a maioridade dos filhos. Mas aí ela ia fazer a denúncia ficava dormindo na delegacia e daqui a pouco sumia. Complicadíssimo. E aí ela tentava, separar, e ele ameaçava, ele policial, imagina. Resumindo, ninguém na cidade dela queria pegar. O pessoal da família também não queria, até entendo, porque, né, conhecido ali, todo mundo sob ameaça. E esse caso vem calhar pra mim lá em Maringá. Aí eu falei, meu Deus, né? Se nem vamos por advogados homens, tal, porque, né, eu sou assim, doutora Renata, eu tenho noção, né? Eu sou uma mulher, eu sou sozinha, tal, eu não tenho essa estrutura de segurança, por exemplo, tal, pra pegar um caso desse, mas... coragem, né? Eu tinha coragem. Muita coragem. Então, ela foi... pra mim, não... me indicaram você e eu tenho fé que você vai pegar, tal. Eu falei, meu Deus, né? Eu vi. Aí eu fiquei, pego ou não pego, né? Nesse caso. Complicado. Aí, falei, olha, eu vou ver como que eu posso te ajudar, tal. E refleti. Resumindo, peguei o caso. Porque Deus mandou eu pegar. Mandou alguém para falar comigo, para eu pegar. Então, assim, o livramento dessa mulher veio de Deus, né? Eu fui só uma ferramenta. Mas ele falou, pega porque é você que vai pegar e vai fazer. Aí eu peguei, mas foi um desafio, porque, assim, ele descumpria a medida judicial, ele invadia a casa, ele ia lá e tentava agredir ela de novo. Para ser sucinta, eu tive que fazer, tipo, uma parceria com o GAECO para parar esse cara. Meu Deus do céu.
O Gaeco entrou em contato comigo porque ele não só batia na esposa, né? Quem faz umas coisas dessas faz mais coisa errada. Ele aceitava suborno, era uma figura que só por Deus. E daí, com o Gaeco, a gente conseguiu frear ele. Mas não foi fácil. Aí, resumindo, eu consegui fazer esse divórcio, né? A parte principal, graças a Deus. Hoje ela é uma mulher livre. Nossa, é uma das coisas assim que eu amo ver stories dela, que ela foi pra uma praia, mudou pra longe, e ela vai andar assim no pôr do sol, ela faz vídeo, eu fico tão feliz de ver, porque é uma mudança de vida, assim, que a pessoa que apanhava, era coagida até por amante do cara. Meu Deus. Ela vivia uma vida, assim, inacreditável, e só esse ponto, assim, já me deixa muito feliz. Agora, são questões que a gente vê de bens, porque ele perdeu muita coisa em jogo, enfim, e é difícil, né? Mas, graças a Deus, o divórcio e o nomezinho dela já não é mais daquele nome do passado de sofrimento. Então, acho que esse caso foi o que mais me marcou, porque eu sofri ameaça, foi até... Ele, essa advogada, falava que ia me dar fim em mim. Foi até a época que eu fui me inteirar sobre posse de arma e tal, sabe? Porque eu não tinha, né, essa precisão na época. E daí eu fui me tocar dos perigos, né? Então, às vezes a gente ouve assim, os advogados falar: olha, é uma profissão de risco. E é. Dependendo do que você lida, sim. Né? Porque as pessoas pegam raiva de você, como se você fosse a causadora dos problemas delas, né? E é complicado. Então, esse caso, eu acho que até hoje foi um dos que mais foram complicados, porque eu tive que lançar mão de coisas assim que eu nem esperava, né? Como, por exemplo, o Gaeco ter que entrar para ajudar e tudo mais. Sim. Doutora Pamela, nós, infelizmente, estamos caminhando para o fim desse bate-papo. Passou rápido, Passou muito rápido. Eu acho que tem que ter bis. Né? Eu acho que tem que ter bis. Você vai ter que voltar aqui. Aí. Daria, tranquilamente. E você, assim, é uma mulher que eu já tinha admiração e agora eu tenho muito mais pela sua força, pela sua coragem e, sobretudo, pela sua fé. Você citou várias vezes aí o nome de Deus. Sim. Né? Que ele usa uma pessoa para falar com você, ou enfim. E isso é muito importante. Mas nós vamos... Eu sei que tem outros casos muito importantes também para você falar sobre o direito de família. Como é que a doutora Pamela se vê daqui a médio prazo, daqui a 5 anos? Como que você se vê? Nossa, é difícil, porque eu sou tão inquieta, eu fico querendo fazer 1000 coisas, né? Então, eu tô nessa fase de transição, né? Depois do meu casamento, eu mudei de cidade, são outras pessoas, é tudo muito novo. Então, eu tô... Essa é a pergunta, essa pergunta que você me fez é a pergunta que eu tô tentando me responder agora. Né? Porque são tantas coisas que eu quero fazer. Aí o Thiago também fica... Porque eu amo, gente, decoração, interiores, eu amo. Aí ele fica, você não quer fazer? Porque, né, ele mexe com isso, né, com construtora. Sim. E eu amo. Aí o pessoal vê as fotinhas lá de casa, fala, faz pra mim, tal. Então eu tô nessa, né? Eu falo assim, nossa, será que eu começo isso, que é diferente? Sim. Eu sou essa pessoa muito, muito inquieta, assim. Mas eu acho que tem coisas que são paixões, né? Essa coisa da política é paixão, acho que eu vou estar sempre acompanhando e sempre nessa tecla. Então, não vejo muita mudança nessa parte. A advocacia faz parte de mim, me acrescentou demais. Acho que hoje em dia eu não teria chego até aqui se não fosse eu entender das leis, eu ter o direito, né? E esse trabalho lindo, como eu te falei, que, né, às vezes você vê um cliente feliz e como a vida mudou... É muito gostoso, né? É muito gratificante. Então, eu acho que daqui 5 anos eu vou estar fazendo mais alguma coisa. É sempre assim. Já é multifacetada, vai aumentar aí. Porque eu sou ariana, né? Eu gosto de... Como é que fala? De mudar de vez em quando. Sim. Então, eu acho que eu vou estar nas minhas coisinhas, mas vou estar fazendo mais alguma coisa diferente. Você se vê como mãe? Me vejo. Hoje eu me vejo. Há um tempo atrás, eu tinha desistido. Já 30, eu tô com 35, né? 35, meu Deus, muito jovem.
Então, mas, né, aí começa a falar, que talvez é tarde, pipipi, já tem que... Fica aquela cobrança, né? Aí você fala, acho que eu... Não sei se eu vou conseguir, enfim. Mas agora, né, depois do casamento, o Thiago quer muito, né? Ai, que bom. Vai dar certo. Estamos tentando. Aham, já deu certo. Amém. Deus já te ouviu. Amém. Um amor. Ai, são tantos. Deus. Sem Uma ele, saudade. meu pai. Uma lembrança. Uma lembrança. Da minha infância. Eu quero muito que, se eu tiver, né, essa bênção de ser mãe, que eu possa dar uma infância tão abençoada como a minha foi. Bacana. Tenho muitas lembranças, assim, boas da infância. E um sonho da doutora Pamela? Um sonho? De ver o Brasil um país, assim, onde as pessoas não sonham em sair daqui para se dar bem. Entendi. Que elas possam e tenham condições de sonhar e realizar aqui. Eu fico muito triste, assim, de ver os jovens... parece que só vai dar certo se eles saírem. Eu fico triste. É verdade. Agora, de Pamela para Pamela. O que significa Deus para você? É tudo. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. E desde as coisas pequenas às grandes coisas, assim. Ele já salvou minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu peço direcionamento. E é incrível quando a gente entrega a vida da gente, como ele usa maneiras de falar com a gente. É um encanto, assim. Tem hora que eu fico meio boba. Às vezes você liga a televisão, entra uma música, assim, daquilo que você acabou de se perguntar. Ai, Deus, tal coisa. E vem, assim, você fica... São tantas formas, né? É muito bonito. Então, é simplesmente tudo, tudo. É como se fosse o ar que eu respiro. E família? Eu amo minha família. Tão abençoada minha família. Assim... E agora constituindo a sua família? Agora é engraçado. Depois que a gente casa, a gente fica pensando, né? Nossa, como meu pai e minha mãe se esforçou pra fazer dar certo, né? Pra dar tudo que... As condições que a gente teve e tudo mais. Eu fico, sabe, pensando nisso. E com certeza a minha família é um espelho pra mim do que eu quero projetar pro futuro. E agora vamos falar de carreira. Você já mencionou aí sobre a possibilidade de fazer outras coisas, também agregar. Fala um pouquinho aí, carreira para a doutora Pamela. Então, é uma construção diária, né, doutora Renata? Ainda mais no nosso nicho, né, na advocacia. Não é fácil, porque a gente sabe, cada vez mais tem muita concorrência, tudo mais, a gente tem que se reinventar. Então, eu penso que investir na nossa carreira é muito importante. Mas eu também acho que, por vezes, o direito, às vezes, é estressante, né? Porque é muita papelada. Na verdade, eu costumo falar assim, o direito é o seguinte... Eu trabalho, eu ganho dinheiro descascando o abacaxi dos outros. Se é difícil descascar o abacaxi, você imagina a gente que trabalha descascando abacaxi, porque é isso. E eu acho assim, pra gente ter um escape, alguma coisa, às vezes é legal você fazer outras. Pra dar uma despressurizada, né? Sim. Então, a minha despressurizada muito foi essa criação de conteúdo, as redes sociais, né? A política, porque era, né? Totalmente diferente. Agora tá muito linkado. Mas era outro nicho, então, assim, eu meio que escapava um pouco. Eu acho legal ter isso, sabe? Não sei, talvez... eu sempre fui meio artística também. Até na época da faculdade eu fiquei dividida. Eu pintava quadro. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essas válvulas, sabe? Porque o nosso trabalho não é fácil. Não é fácil. Não.
Eu te entendo perfeitamente, porque, olha aqui, nós estamos num podcast. Sim. Assim, Mas para você é ótimo que você ouve outras pessoas, outros papos. Sim. Só ficar naquilo, às realmente vezes você fala, meu Deus, cansativo não aguento demais. mais, né? E eu não sei, eu sou meio esponjinha. Eu me apeguei com o cliente, eu quero que dá tudo certo. Aí vem uma invertida, eu já fico triste. Não é assim? É assim. As pessoas acham que não, mas não é sempre que a gente consegue separar. Não. Então, realmente, esse descascar abacaxi, às vezes fica maior, porque parece que é com a sua família, parece que é com você. Sim. Né? E a gente precisa, né? Sim. Dar essa... Para finalizar, doutora Pamela, sucesso. O que é sucesso para você? Olha, talvez há uns 10 anos atrás, sucesso, né? A gente pensa, eu pensaria, né? Ah, é ter isso, é ter aquilo, é conseguir chegar em tal lugar. Eu acho que hoje sucesso é fazer algo que te faz feliz e ter desse trabalho que te faz feliz a tua subsistência tranquila. Não precisa muito, mas o fato de você estar feliz, né? E viver bem... Não precisa nem ostentar e tal, né? Como hoje em dia tem muito essa cultura da ostentação. Acho que isso é sucesso. Muito bem, Paz de doutora espírito. Pamela. Paz de espírito, exatamente. É o melhor. Doutora Pamela, nós te agradecemos profundamente. Meu coração está muito feliz de poder ter recebido você e ter tido um papo tão agradável que, sei lá, já deve ter 60 minutos. E para você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigada. Aqui, nesse programa, onde nada é coincidência, é tudo providência.